7. A coisa atrás da árvore. Uma jovem começou a perceber algo estranho dentro da própria casa, sempre tarde da noite. Passos leves, movimentos quase imperceptíveis, barulhos que simplesmente não deveriam estar ali. Toda vez que ela levantava para verificar, era a mesma coisa. Portas fechadas, janelas intactas, nada fora do lugar. E isso se repetiu por semanas, até que, em uma noite, os sons voltaram. Só que dessa vez, não vinham de dentro da casa, vinham de fora. Ela pega o celular, começa a gravar e caminha devagar na direção da garagem, que estava aberta. E então, acontece. Logo além do limite do terreno dela, atrás de uma árvore, algo aparece. Um rosto, pálido, imóvel, observando. Não dá para ver corpo, não dá para ver roupa. Só uma cabeça parcialmente exposta, como se estivesse se escondendo. No momento em que ela percebe aquilo, entra em pânico e corre de volta para dentro. Depois ela afirmou que poderia ser algo paranormal, uma presença inexplicável capturada pela câmera. Mas aqui entra a parte que incomoda, porque, seja o que for, aquilo estava observando. Pode ser alguém rondando a casa, pode ser tudo encenado para ganhar visualizações, ou pode ser algo que ainda não conseguimos explicar. O mais perturbador talvez nem seja a possibilidade sobrenatural. É pensar que aquilo poderia ser uma pessoa real. E nesse caso isso é ainda mais assustador. 6. A figura que esperou na porta. Em um perfil do TikTok chamado Kali, um vídeo postado em 2020 chamou a atenção de muita gente e até hoje continua sem explicação clara. Tudo acontece pouco depois das 9 da noite, quando a câmera de segurança registra uma menina caminhando tranquilamente até a porta da frente da casa. Nada fora do comum, era uma cena normal. Ela entra, sai do enquadramento e é aí que a atmosfera muda completamente. Because it's not fully dark yet. Alguns segundos depois dela entrar, ao fundo do quintal, algo começa a se formar na imagem. Uma figura escura, com formato humano. Aparece no meio do terreno. Ela não aparece correndo, não surge de repente. Ela simplesmente emerge e começa a se aproximar, devagar, de forma calculada. Como se soubesse exatamente para onde está indo. A figura caminha até a frente da casa e para bem diante da porta. E fica ali, imóvel, sem traços no rosto, sem detalhes visíveis, sem nenhum movimento além da aproximação lenta, só uma presença silenciosa, encarando a porta por vários segundos. A menina já estava em segurança dentro da casa, mas o que quer que estivesse ali naquela noite, nunca foi identificado e nunca mais apareceu nas gravações. Agora fica a pergunta, era alguém rondando a casa, uma sombra mal interpretada pela câmera, ou algo que chegou tarde demais e foi embora quando percebeu que já não havia mais ninguém do lado de fora? 5. A figura na árvore. Uma mulher chamada Simone saiu para o que deveria ser apenas uma caminhada tranquila no fim da tarde. Nada fora do comum. Um caminho silencioso, o céu já escurecendo, aquela sensação normal de fim de dia. Mas, se você pausar o vídeo no momento certo, dá para ver. Encostado em uma árvore completamente imóvel, está uma figura escura, parada, como se estivesse observando. E então, ela se move. De repente, desaparece do campo de visão. Simone tentou se convencer de que não era nada demais. Talvez fosse só um jogo de luz. Talvez alguém escondido ali perto. Mas o que realmente mexeu com ela não foi exatamente o que viu, foi o que sentiu. Mesmo depois de passar pela árvore, ela teve aquela sensação sufocante de que não estava sozinha, como se algo estivesse atrás dela,
acompanhando seus passos, mantendo o mesmo ritmo. No caminho de volta para casa, Simone percebeu um prédio abandonado que, estranhamente, ela nunca tinha reparado antes. Dessa vez, decidiu entrar. Quando ela pisa no interior escuro do lugar, presta atenção no lado direito da porta, quase no final do vídeo. Algo se move ali atrás. É sutil, mas é nítido. Mais tarde, Simone confessou que foi naquele momento que um pensamento começou a tomar forma. E se a figura perto da árvore não tivesse sido coincidência? E se estivesse observando ela o tempo todo? Alguns dias depois, Simone passou novamente em frente ao mesmo prédio abandonado. E foi aí que algo realmente perturbador aconteceu. Ela ouviu uma voz. Não era qualquer voz. Era exatamente igual à da irmã dela, chamando pelo nome. Sem entender por que as luzes estavam acesas dentro da casa, Simone decidiu que precisava enfrentar aquilo de vez. I don't know why the lights are on, but I'm going inside of this house. I just heard my sister's voice, and I'm sick of this. And I need to figure out what's going on so I can put a stop to it. Why is this chair in the middle of the floor? Quando entra novamente no local, ela encontra algo estranho. Uma cadeira posicionada bem no meio do cômodo. Não jogada de qualquer jeito, mas colocada ali, como se tivesse sido deixada de propósito. E antes que ela pudesse terminar de falar, a figura aparece outra vez. Nos estudos sobre o paranormal, existe uma entidade conhecida como mímico. São supostas presenças que não apenas aparecem, mas imitam vozes familiares para atrair a vítima. Copiam alguém próximo, alguém em quem você confia. E isso é considerado extremamente perigoso. Depois desse segundo encontro, Simone tentou se convencer de que tudo aquilo estava ligado ao prédio abandonado, que o problema estava ali, e não com ela. Só que não demorou muito para os acontecimentos começarem a segui-la. Batidas durante a madrugada, passos quando ela estava sozinha, sussurros impossíveis de localizar e uma sensação constante de medo que surgia do nada. Um dia, uma amiga chamada Lexi foi até a casa dela depois de ouvir tudo o que estava acontecendo. E foi aí que a situação ficou ainda mais difícil de ignorar. Hey guys, it's Simone. Are you kidding me? Yeah. So I'm here with my friend Lexi, and I thought that this was over, but it's still happening. Something from this entity is still trying to get to me, so... I thought you were kidding. No. Like, this is horrible. I'm not kidding. I don't know how you've been living like this. This is literally, like, I've checked this door 5 times. There's no way anyone is in the backyard. So, still going on, and I just wanted to come back and report to you guys that it's still impacting my life every day. I'm so sorry. This is insane. Não era mais um evento isolado, era constante. E é aí que surge a parte mais inquietante. Se aquilo realmente saiu do prédio abandonado e foi atrás dela, então talvez não estejamos falando de um lugar assombrado, mas sim de algo que se apegou à pessoa. Pesquisadores do paranormal chamam isso de apego espiritual, quando uma suposta entidade deixa de estar ligada a um ambiente e passa a se fixar em alguém específico. E segundo essa teoria, esse tipo de fenômeno raramente simplesmente desaparece sozinho. Se for esse o caso, ir embora não resolve. Mesmo assim, Simone disse que não pretende parar de investigar. Ela quer entender exatamente o que está acontecendo. Enquanto não saem novos vídeos, vamos respirar um pouco e analisar com calma. É difícil não ficar com um pé atrás,
Mas também é difícil ignorar o que a câmera pegou, pois aquela figura na árvore aparece claramente. Muita gente diz que é edição, mas o movimento é muito orgânico, parece algo físico ali. Se for uma pessoa real, o que ela estava fazendo parada no escuro esperando a Simone passar? É assustador de qualquer jeito. O que me deixa mais intrigado é esse apego. A coisa saiu do prédio e foi para casa dela. Se isso tudo for real, e não apenas uma brincadeira para ganhar visualizações nas redes sociais, a gente está falando de algo muito sério e perigoso. 4. A janela que se abriu sozinha. Uma usuária do TikTok conhecida como Beware of Henny compartilhou o que ela descreve como uma experiência estranha que aconteceu em janeiro de 2026. O vídeo começa completamente normal. Ela está no banheiro, gravando um simples mirror selfie. Nada diferente do que milhões de pessoas fazem todos os dias. Mas, de repente, algo chama a atenção dela. Pelo canto do olho, ela percebe um movimento. Ela vira a câmera lentamente em direção à janela do banheiro. E é aí que o vídeo deixa de ser comum. What? What? A janela começa a se abrir sozinha, sem ninguém tocando, sem movimento brusco, sem explicação aparente. Ela fica parada, congelada, só observando. O mais inquietante é que isso não aconteceu apenas uma vez. Dias depois, ela publicou outro vídeo, e a mesma coisa acontece novamente. Bro. Did y'all see that shit? It's still going. Bye. A janela se abre sozinha, sem ninguém por perto, sem nenhuma interferência visível. Foi nesse momento que muita gente começou a levar o caso mais a sério, porque um evento isolado pode ser coincidência, mas repetido, alguns acreditam que pode ser um vídeo genuíno de atividade paranormal. O movimento parece controlado, intencional, quase como se alguém estivesse manipulando a janela com cuidado. Outros defendem explicações mais simples: trava solta, problema mecânico, pressão de vento. Mas o detalhe que incomoda é a suavidade do movimento. Não parece rajada, não parece algo forçado. A janela abre e fecha como se estivesse sendo conduzida e, independente da explicação, estar sozinho em um banheiro fechado e ver algo se mover sem ninguém tocar já é o suficiente para deixar qualquer um desconfortável. E quando isso acontece mais de uma vez, fica ainda mais difícil ignorar. 3. O quarto do sogro. Agora a história é de outra mulher. Ela afirma que coisas estranhas começaram a acontecer dentro da casa onde vive com o marido e o sogro. No começo, eram situações fáceis de ignorar. Pequenos barulhos, movimentos sutis, coisas que você até tenta explicar racionalmente. Mas, recentemente, a atividade ficou mais intensa. E tudo parecia acontecer em um único lugar específico: o quarto do sogro. Portas se movendo sozinhas, ruídos inexplicáveis. Batidas fortes, como se alguém estivesse empurrando com violência. E não é qualquer cômodo da casa. É justamente o quarto onde ele guarda objetos pessoais, lembranças, memórias importantes. Decidida a provar que não estava imaginando coisas, ela começou a gravar. Alright guys, some crazy stuff's been happening in my house. I'm trying to catch it on camera. The door shut like 5 minutes ago. I opened it back up. I'm gonna see if it'll do it again. Here we go. Oh shit. Oh my god, that was so crazy. I really didn't think it was gonna happen like that on cue. Jesus. Oh god. Why is my camera glitching out? Oh, that tends to happen when you get close to stuff, I guess. Okay, I just want to show you guys that no one's in here. No one's here but us. This is a closet. Let me try to turn the light on so you guys can see. Like, there's nothing in here, nobody in here. Like, what the
Nobody under a bed. You can't see nothing. Ah! Oh my God. Holy shit. Oh my God. What the And guys, I know my father-in-law did not just shut that door. He's like 60 some years old, guys. Like this stuff. And this is his bedroom and he's scared to death. Like he's been sleeping on the couch. And my brother's been sleeping in his bed. But this is crazy. What the fuck? I don't know. Mas o detalhe que mais chamou a atenção de quem assistiu aos vídeos foi outro. Anos atrás, o sogro perdeu a esposa, e ele mantém, ao lado da cama, uma foto emoldurada dos dois juntos. E foi aí que surgiram as teorias. Depois que os vídeos começaram a circular, muita gente reparou naquele detalhe da foto ao lado da cama. O sogro perdeu a esposa anos atrás, mas ainda mantém a imagem dos dois juntos bem próxima dele, e isso dividiu completamente as opiniões. Alguns acreditam que não se trata de algo maligno, que talvez seja o espírito da esposa tentando mostrar que ainda está ali, não para assustar, mas para lembrar que ele não está sozinho. Há quem diga que, em certos casos, o medo pode até criar uma barreira, que se ele reconhecesse a presença com calma, falasse em voz alta, demonstrasse tranquilidade, talvez tudo pudesse se acalmar. Mas nem todo mundo concorda com essa visão mais confortável. Investigadores e até céticos alertam que nem toda presença que parece familiar é realmente o que aparenta ser. Dentro das lendas e teorias paranormais, existe a ideia de entidades que imitam pessoas queridas, que usam essa conexão emocional para ganhar confiança, para se aproximar. E o jeito como a porta se moveu não pareceu suave, não pareceu acolhedor, foi forte, brusco, quase como se estivesse marcando o território. Então fica a pergunta, se não for a esposa dele, o que escolheu justamente aquele quarto? 2. O que ficou no centro de atendimento? Uma mulher que trabalha em um centro de atendimento começou a relatar acontecimentos estranhos durante os plantões noturnos. Se você já trabalhou à noite em um prédio grande, sabe como o silêncio pode ser pesado. Depois que as chamadas param, só restam corredores vazios, luzes fracas e o som da própria respiração. Mas no caso dela, o silêncio nunca estava realmente vazio. Telefones começaram a tocar mesmo sem estarem conectados. Gavetas se abriam lentamente sozinhas e, em alguns momentos, no meio do absoluto silêncio, ela ouvia alguém sussurrando o nome dela. Phone not work again. Polter's acting up as we're now referring to her. Maybe it's somebody. I don't know. Nobody should be here. There's literally no one here. O detalhe mais assustador é que tudo começou exatamente no dia em que o chefe comentou que o centro poderia ser transferido para outro prédio, como se algo ali tivesse ouvido e não quisesse que eles fossem embora. Em uma das gravações, enquanto ela mostra o corredor aparentemente vazio, algo parece se formar na entrada da sala de descanso. So, y'all have been following my polter diaries here lately. So I'm pretty sure there's something standing in the doorway to the break room. Am I crazy, or is that somebody standing there? I don't... Do y'all see that? Uma silhueta parada no vão da porta. Ela congela, porque dessa vez não parece só barulho. O chefe decidiu que ela não trabalharia mais sozinha, não apenas por segurança, mas porque queriam descobrir se aquilo era real. Em outra noite, agora acompanhada, elas escutam um barulho vindo do corredor. Algo acima delas,
como se estivesse no forro ou no sótão. Hey guys, this is just an update to let you all know that I'm okay. I'm back at work today, but I'm no longer working by myself. I have someone here with me. Everything's been fine so far. We haven't had anything today, so... And here we go. What was that? What? It came from the hallway. Oh my God. No. Oh my God. O que torna tudo ainda mais assustador é que até hoje não houve confirmação se havia intrusos no local. E quando não há ninguém ali, mas algo continua acontecendo, a dúvida permanece. 1. A figura branca na rua silenciosa. Depois que o sol se põe, o bairro fica completamente parado, sem carros passando, sem vozes, só a escuridão tomando conta da rua. Uma moradora, conhecida online como ACKC, tinha uma câmera de segurança apontada para a frente da casa. Algo comum hoje em dia. Serve para monitorar movimento suspeito, entregas, qualquer coisa fora do padrão. Mas numa madrugada, o alerta de movimento disparou. Quando ela foi conferir a gravação, o que apareceu não parecia algo comum. Uma figura pálida atravessando lentamente a rua, bem na frente da casa dela. O mais estranho não é só o fato de ter alguém ali, é a forma como se move. O corpo parece esbranquiçado demais, meio apagado, sem definição clara de rosto ou roupas. E o movimento não parece uma caminhada normal, é quase como se estivesse deslizando. Não há sombra coerente com a iluminação da rua. Não há detalhes que identifiquem como uma pessoa comum. Segundo ela, essa foi a única vez que aquela figura apareceu nas gravações. Depois disso, nunca mais. Agora, vamos ser racionais por um segundo. Câmeras de segurança podem distorcer imagem. Luz infravermelha pode deixar pessoas com aparência fantasmagórica. Compressão de vídeo pode apagar detalhes, mas ao mesmo tempo, se algo assim aparecesse na sua câmera, no meio da madrugada, você também não ficaria tranquilo. Talvez fosse só alguém passando. Talvez fosse um efeito da lente. Ou talvez fosse algo que não pertence exatamente ao mundo físico. E no fim das contas, é isso que torna esses casos tão inquietantes. Nem sempre temos uma prova definitiva, nem sempre existe uma explicação clara. Às vezes é só uma sombra, às vezes é só coincidência, e às vezes é algo que simplesmente não conseguimos encaixar em nada que conhecemos. Se você já viveu algo parecido, comenta aqui embaixo. E se quiser ver mais casos como esses, você já sabe o que fazer. Clica no botão de se inscrever. Até o próximo vídeo.